nós estamos chegando. A gente pensou entendeu? numa estrutura de debate que talvez elucide alguns pontos que estão sendo trazidos. Aí eu queria apresentar para vocês, ver o que vocês acham. É o seguinte, a gente pensou então. Propomos que as escutas públicas da PNAB, que é a primeira coisa, a gente pensa em separar discussão sobre a PNAB e discussão sobre o sistema municipal, sobre o plano municipal de Isso cultura. já está definido. Já tá, Ótimo. Já está colocado. Então, pensando assim, pensando que a PNAB é a nossa prioridade, a gente pensou num plano de escuta para a PNAB. Então, propomos que as escutas públicas da PNAB implementem espaços de deliberação popular, onde os agentes culturais e cidadãos possam não somente expor as suas demandas e seus pontos de vista sobre a política cultural, mas decidir efetivamente sobre solução dos pontos de disputa implicados na elaboração dos editais da PNAB, com a finalidade de produzir um processo que não deixe dúvidas quanto à soberania da comunidade nas decisões sobre a destinação dos recursos. Entendemos que os pontos de disputa eles podem ser organizados de forma hierárquica, a bem da produtividade e da eficiência das deliberações, e devem ser precedidos por um momento de nivelamento básico de entendimento sobre a política pública de cultura e o objeto de cada encontro. A publicação de uma agenda objetiva de tópicos e do levantamento das decisões objetivas que deverão ser tomadas pela coletividade permitem aos agentes culturais se antecipar no estudo de cada tema e se programar para comparecer às reuniões que mais interessam a cada agente. Com base nesses argumentos, propomos a seguinte agenda mínima de encontros para a PNAB 2024. Então, a gente propôs aqui que para resolver a PNAB seriam 10 encontros. Vou explicar o que seria em cada um desses 10 encontros para vocês entenderem. Então, primeiro encontro seria um encontro de capacitação para apresentação da Lei 14.399, que é a lei da PNAB. Lê junto a PNAB para todo mundo entender. Isso é a PNAB. Segundo encontro, a gente lê todo mundo junto o marco regulatório do fomento à cultura, que é o que determina a prestação de contas e tal, tudo isso para todo mundo nivelar sobre isso. Terceiro encontro, item 2.1. Aspectos gerais, apoio para a operacionalização. Seria um encontro onde a gente ia discutir especificamente o que a gente quer da empresa que vai ser contratada. A gente ia levantar o que está na lei, quais são as possibilidades, e ia ver com o pessoal quais são as preferências da comunidade em termos de demanda para contratar a empresa para fazer aquilo. Quarto encontro, aspectos gerais, ações obrigatórias de acessibilidade e ações afirmativas. Na PNAB tem a instrução normativa número 10, né? Que ela, acho que é a número 10 ou número 8, que ela fala das ações obrigatórias de acessibilidade e ações afirmativas. Então tem a possibilidade de cotas, tem coisas que são obrigatórias mesmo, mas tem um grau de liberdade muito grande. Então a gente teria um encontro específico para deliberar e sair dessa. Então cada uma dessas reuniões, a gente ia vir com um tema específico e sair com uma decisão específica tomada, e essa decisão é o que o conselho ia levar para defender junto à prefeitura. Quinto encontro, aspectos gerais também. Está vendo? 3 encontros são sobre aspectos gerais dos editais, não são sobre nenhum específico. O quinto seria ações de democratização do acesso ao recurso, que é a questão dos 20%, né? Que fala assim, ó, 20% em ações de incentivo direto a programas, a projetos e a ações de democratização do acesso à fruição e à produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais. Um encontro para a gente ver o que nós vamos fazer com esse bicho. O que nós vamos fazer com isso em termos de editais? Nós vamos fazer cota, vai ser pontuação, como que nós vamos estimular de 20%, porque isso é obrigatório. 20% do recurso está vinculado, que tem que ser executado assim. Então a gente tem que entender o que isso significa e pensar em como que nós vamos fazer. Por quê? Porque senão chega lá na frente, dá problema com o Ministério Público, não sei o que, as coisas podem andar para trás. Então a gente tem que pensar antes, se antecipa e anda. Depois, reunião 6, aí sim, apresentação e validação do PAR, que a gente já submeteu, aí sim a gente entrar nos editais específicos. Depois que a gente já viu o processo geral da lei, já estudou os pontos de disputa gerais, aí a gente vai entrar agora nos editais. Eu vou pedir para você acelerar para do tempo, do horário. Depois eu vou apresentar por escrito para todo mundo. A gente tem horário aqui já. Tá, Jóia. Paulinho tem horário.
Então, apresentar o PAR, tal como ele subiu, que é o rateio dos valores. A gente, quando elaborou o PAR, a gente foi dito que se precisasse poderia ser revisto, então apresenta o PAR para todo mundo. Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Beleza, então precisa mexer alguma coisa? O que precisa mexer, precisa. Se não precisa mexer nada, vamos embora. Próximo ponto. Discutir o edital de manutenção de plano de ação de entidades culturais. Depois, o edital de premiação... Não, como é que é? Reunião 7. Seriam os editais gerais de fomento à premiação, que são mais simples. São 3. Um que é para ações gerais, que é, pelo menos da forma como subiu para o PAR, está assim. Seriam dos 317 mil para um edital de fomento a ações culturais em geral. A gente tinha pensado em 10 vagas de 20 mil e 20 vagas de 10 mil aproximadamente, de propósito geral. Podia ser para produção fonográfica, podia ser para apresentação, enfim. Então, discutir, vai ser isso mesmo? Vai ser 10 de um, 20 do outro? Não vai ser? Vamos colocar objeto específico? Vamos deixar em aberto para a própria comunidade escolher o que quer fazer? Então, uma reunião para isso, para falar também do edital de premiação das culturas populares e do edital de apoio a mostras e festivais, né? Que são 4 vagas de 40 mil. Discutir isso, né? Vai ter, como é que nós vamos, vai ter cota, vai ter alguma vinculação, enfim, ou não. Então, uma reunião seria para esses 3 editais gerais, uma reunião para o edital de manutenção de plano de ação de entidades culturais, que é aquele edital de Miroski, né, e tal, que seriam 5 vagas de 20 mil para manutenção de plano de ação, de trabalho. Uma outra reunião para discutir o edital de premiação dos pontos de cultura, a questão da certificação simplificada de ponto de cultura, que vai ser um enrosco. A gente vai ter que ver como é que vai ser isso, então a gente precisa conversar, né? É um assunto complexo. E a última reunião que seria para discutir a vinculação de 30% para a cultura popular, que também é obrigatório por lei no Cultura Viva. 30% da Cultura Viva é para a cultura popular. Então, uma reunião para resolver isso. Com isso, a gente já poderia partir para a publicação dos editais. Pode Oi? Eu queria que você vai... Eu vou encaminhar para vocês. Beleza. E outra coisa que eu não quero só falar. Mas a primeira coisa que eu queria saber é de vocês. O que vocês acham? Então, mas deixa que eu encaminho, que eu estou coordenando a reunião. Não. Então, vou encaminhar, vou perguntar para as pessoas. Mas ele está perguntando não, existe uma presidência. Proponente, sim, mas como sociedade. Mas é que eu não estou propondo para o conselho, eu estou propondo para a sociedade civil. Tudo bem, mas eu civil. estou coordenando a reunião, então eu vou conversar. Eu só vou falar uma coisa para todo mundo aqui antes. Nós temos que trabalhar com o mundo real. Com 10 reuniões, aqui, semana do saco cheio em outubro, né? Então a gente vai cair, para terminar essa 10ª reunião que eu estava fazendo de cabeça aqui, na primeira ou segunda semana de novembro. Para depois encaminhar propostas de criação de edital. Então esse edital não acontece em dezembro, não acontece em 2024. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. A gente vai querer que esses editais aconteçam. A minha proposta é que a gente fizesse, que tudo isso aí são coisas que precisam ser discutidas. Eu só acho que a proposta de 10 reuniões para fazer isso, nem nós aqui teríamos tempo para que isso aconteça, porque, por exemplo, muita gente hoje já não veio porque tem festival acontecendo, ele já quase não veio. A gente conciliar isso. De 24 pessoas, a gente tem que arrumar alguém para conduzir. Não, mas conduzir não é participação. Por exemplo, a senhora consegue vir 10 semanas aqui direto para fazer reunião? Não, mas tem dia que ela não vai querer vir. Mas aí é contraditório com participação popular. Se a gente tem que tentar trazer a participação popular, a gente tem que formar, porque senão a gente cria... Isso não funciona nunca. Se a gente for partir do princípio que participação popular é a presença de todos os agentes culturais em todas as reuniões, nós nunca vamos fazer nada. Não é isso que eu quis dizer. Bom. Mas a gente parte do pressuposto que a gente já cria um impedimento. A gente tem problema. Eu acredito que a gente podia fazer uma proposta intermediária que a gente juntasse isso aí, entendeu? Por exemplo, a gente consegue, tem vários assuntos aí que você consegue numa noite fazer várias discussões juntas, entendeu? Porque é o que a gente quer fazer. Isso aí tá a proposta, inclusive quem estava na reunião
de semana passada, a gente conversou sobre praticamente todos esses seus itens. A gente queria que acontecesse. E me preocupa uma coisa, porque assim, essa discussão aí, ela não chega nas pontas que a gente não dá conta de falar. A gente dá conta de falar sobre os nossos cercados. E aí eu fico pensando, tipo assim, eu vou bater na tecla de novo. Eu acho que a gente deveria ter pelo menos uma rodada de reuniões setoriais, porque eu sei que a PNAB ela é assim, só que ela precisa desse pano de fundo fora dessa bolha para a gente conseguir ter, tipo assim, inclusive argumentos e conteúdos para poder discutir essas outras coisas, porque assim, não adianta a gente ficar falando aqui, conversando sobre comunidade tradicional, se eu não tenho uma pessoa do povo do terreiro aqui, sabe? Tipo assim, então assim... Ah, sim, essa sabe? é outra coisa. Então, assim, Nessa reunião, eu fico por exemplo, pensando sobre... que... Só finalizar a você pode falar, eu vou te falar. Porque eu fico pensando que a gente pode fazer, a minha proposta, vou fazer uma proposta, da gente fazer tentar essa rodada livre de demandas e dizendo, a gente já pode dizer para as pessoas que tem a PNAB, a gente pode incluir isso, que vão ter os editais, mas para as pessoas trazerem todas as demandas delas, porque assim, todas as minhas demandas, não sei, né, pode ser que tenham demandas que cabem edital, tem demandas que não cabem, mas assim, a gente já pode dizer isso para também ter, a gente, sei lá, conseguir reunir esses dados e também poder, enquanto sociedade civil, com os dados das pessoas que não estão aqui também serem levados em conta, sabe? Tipo, é uma proposta minha. O que eu entendo é que, por exemplo, e depois que diminui, inclusive, a quantidade de reuniões. Em reuniões específicas, por exemplo, para tratar da questão da inclusão, a gente pode chamar alguém do Compir para trazer dados, pode chamar o pessoal do Eu Existo para falar sobre a parte, porque tem ações afirmativas que envolvem identidade de gênero. A gente pode chamar o pessoal da FUVAI. A questão é que você trouxe um calendário de 10 reuniões. Elas são irreais. Que a gente não são irreais quando a gente pensa que a gente tem 5 anos de PNAB e que no ano que vem nós vamos ter que discutir de novo. Sim. E que se a sociedade civil não se prepara esse ano, no ano que vem nós não vamos ter que fazer 10, nós vamos ter que fazer 20. Essa é a sua proposta. Mas, por exemplo, veja bem, olha como na prática E outra coisa, só para concluir também, que é o seguinte, sobre o que a Gabriela falou, da questão de fazer levantar demandas. Em termos da PNAB, o que menos vai importar é levantar demanda a essa altura. Demanda. Eu acho que em termos da PNAB, o que a gente tem que fazer, levantar são soluções para os editais. Os editais, o PAR já está elaborado. Sim, soluções para quais problemas? Para esses problemas, que já estão aqui pontuados. Sim, mas quais são os problemas? Tipo assim, veja bem, olha como na prática você tem um discurso bonito, mas na prática você mesmo entende. Ontem você fez uma reunião com o terreiro. Fiz. Entendeu? Setorial? Isso chama setorial. Você fez uma reunião com o terreiro para entender, explicar para eles, entender com eles. Você está entendendo? Foi legal o que você fez ontem, mas na prática você fez o que a gente está propondo? De fazer reuniões setoriais, conversar com as pessoas, explicar para elas, entender elas, fortalecer nelas o conhecimento do negócio, colocar nelas o intuito de participar, porque às vezes elas não participam, entendeu? E dali também vir demandas de que eles precisam. Por exemplo, você quer trazer alguém do movimento LGBT para falar para nós que eles existem, as coisas. Isso é demanda. Você trazer para eles aqui quais são as pessoas, eu propus que o pessoal viesse aqui para nos dar assessoria na decisão sobre questões de representatividade. Isso chama-se demanda, acho que pode ter um problema de semântica. Isso não, aqui a lei, a gente tem uma instrução normativa que ela dá para a gente quais são as opções que a gente tem de aplicação de instrumentos para aplicar nos editais. Se vai ser cota, se vai ser pontuação, se vai ser não sei o quê. Aí, é nesse sentido que eu acho que é importante a gente ter alguém que seja da comunidade, que conheça a comunidade, que conheça números da comunidade, para falar assim, ó, essa posição a gente aconselha, essa aqui a gente não aconselha. Eu acho que assim, ele poderia mandar essa proposta para ver a questão das reuniões, porque também existe outros agentes culturais que também vai poder mandar outras propostas para reunir, para saber quais serão melhor da questão de reunião. Não, o meu medo é quando a gente fizer isso, a gente vai estar fazendo exatamente a proposta dele, do que ele está trazendo, tem outros agentes culturais que podem também é necessário pra caramba. O roteiro que ele passou é muito necessário. necessário. Eu não estou criticando o roteiro, é esse aqui. Tentar fazer Só ali.
gente está pedindo para colher, porque também há outros que possam mandar, a gente vai ver o que é melhor para todo mundo, porque tem que ter viabilidade de acontecer também. É igual ele está colocando aqui a viabilidade para acontecer, para ouvir também outros que virão, entendeu? E a gente vê a viabilidade para os acontecimentos. Eu acho que sim, a gente existe está encaminhando conselho para um horário que a gente precisa exatamente acabar. Eu acho que a gente não precisa nem colocar em votação o roteiro, porque o roteiro tem que acontecer. Tem que acontecer. O roteiro tem que acontecer, esse roteiro tem que acontecer. Eu acho assim, o que a gente... Oi? Tá muito foda também. É que eu não entendi isso. Organizado. Quando você falou tá foda, eu não entendi a expressão, se ele falou mal. Não, Aí eu perguntei de novo, porque é uma expressão que pode ser qualquer dos dois, né? Pode ser. Ficou claro? Não, a organização está claro. O que acontece é que Nós falando de questão de reuniões. é de reunião. Não dá para fazer 10 reuniões, porque senão a gente... Conhecendo o que aconteceu no RPG, se nós formos um motivo de atraso, a gente vai justificar outros atrasos. Agora, Entendeu? vejam bem, isso às vezes é fantasioso, porque assim, ao mesmo tempo que vocês estão falando que 10 é muito, vocês estão falando, não, quem sabe a gente faz as setoriais para depois resolver isso. Não, mas veja bem, Pode você, ser. não, aí você está entrando numa seara que já está decidido, as setoriais vão acontecer. Saiu uma ata, as setoriais é uma decisão do Conselho. Ah, é? O Conselho já decidiu semana passada. E a gente pode participar dessa decisão? Não, isso é uma decisão de articulação do Conselho. Conselho. Isso aí, tipo assim, o Conselho pode decidir que vai reunir amanhã. O Conselho pode decidir que vai reunir com o setor. Isso é uma decisão de articulação do Conselho. O Conselho vai reunir setorialmente, sobre N motivos, nesse momento sobre o PNAB. Isso é uma decisão setorial. Isso é uma decisão do Conselho que é direito dele, de como ele vai funcionar, de como Ó, ele... o Conselho, é importante vocês entenderem, Cassiano, que o Conselho, quando a gente ocupa um lugar no Conselho, a gente não está ocupando um lugar de direito, é um lugar de dever. Sim. Então, assim, É um dever eu escutar o pessoal da música. quando a gente diz assim que o Conselho representa a sociedade civil, não quer dizer nunca que o Conselho substitui a sociedade civil em qualquer decisão. O Conselho ele deve representar o que for decidido junto com a sociedade civil. Mas também, Sociedade civil decidindo. Como presidente do Conselho, eu vou te falar uma coisa. Você está querendo excluir uma ferramenta a mais que o Conselho decidiu. Não, só Só estou ajustando o conceito de representação, que não é substituir nunca a deliberação popular. Sim. Mas E representar o que for decidido em reunião deliberação acontece, popular. Por exemplo, você decidiu ontem reunir com o setor. Por que o Conselho que representa, ele que representa o setor, não pode fazer uma reunião com o setor? Porque eu não sou uma instituição. Sim, mas ele é. O Conselho é. Então, ele tem Não, ele Mas é. ele Ele, pode inclusive, fazer. está Sim, postado. mas- que eu tô Esse falando. trabalho a gente fazia como comitê desde Mas, o ano Olivia, você não tá passado. entendendo. Eu não estou negando o direito dele de reunião. Eu estou falando que se Claro ele que tem o não. direito, muito mais, Nós os somos setores cidadãos. têm esse direito de reunir. Sim. E foi uma decisão tomada com o Conselho. Quais são as ferramentas que o Conselho tomou essa decisão? Nós vamos reunir setor, porque é como está acontecendo no nacional, é como está acontecendo no... Não sei, você não deve participar das decisões do Conselho Estadual. Mas o Conselho Estadual tem o setor, você participa participou um tempo lá do audiovisual. Entendeu? As decisões do conselheiro, exatamente para democratizar, o conselheiro do audiovisual se reúne com seus pares para levar questões do audiovisual. A gente representa cadeiras. Tem o pessoal pessoal do artesanato, tem 2 pessoas que representam a cadeira do artesanato, que vão vir aqui defender o artesanato para que ele não seja negligenciado. É por isso que tem os setores. Então a gente vai reunir setorialmente, a gente vai continuar essas reuniões. Ué, não, Não. sorry. Como diria Vocês, Justin nós, enquanto conselheiros, somos representantes de cadeiras, porque nós temos domínio da linguagem artística para explicar coisas para o poder público, que não é artista. Sim. Eles não são. Então, por isso que é importante ter músico, dançarino, artesão. Por isso que é importante a gente ter um conselho lá que consiga traduzir isso para o poder público. Agora, nunca que um conselho, por exemplo, vai ter representantes de todos os segmentos e linguagens artísticas da sociedade civil. Então, a gente não deve pensar que assim, você se reúne com o seu, ele reúne com o dele, o outro reúne, e o que não tem? Tudo Fica bem. como? Ele está gravando isso aí. Onde eu falei isso? Nossa, Aqui. eu tenho que ir. Não. Boa noite para vocês. É uma outra ferramenta, porque a gente vai se reunir em grupo. Dá licença. Veja bem, Boa noite. a primeira reunião que eu falei, a Boa primeira noite, reunião, boa noite, começa a boa reunião, eu noite. falei, nós teremos Até logo, reuniões, tchau pra vocês. todos, e as reuniões setoriais, assim como a gente pode fazer reuniões sem ninguém com o prefeito.
Porque vai ter reunião que vai ser só com o prefeito, vai ter reunião que vai ser só com quem representa em todos os lugares. Vai ter reunião que vai ser só a gente com o Marquinhos. E não vai ter como a Marilane representa as discussões que estão... Aí a gente concorda. Mas eu concordo, mas veja bem, a partir do momento, a gente podia ser um conselho escroto que não fizesse essa reunião. E que falasse que estava defendendo a democracia. Não podia, porque a lei não permite. Não, podia. Aí você iria no Ministério Público, você reclamaria, eu posso fazer. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, isso é bíblico. Eu poderia fazer. Só que a gente decidiu já iniciar o processo com uma reunião pública. Não, vocês não decidiram, isso está na lei. Não, essa reunião aqui não é de nada, é uma reunião decidida no Conselho para apresentar o Conselho e iniciar as discussões. Ano passado teve várias coisas que estavam na lei e não aconteceram. Gente, Entendeu? A gente pode fazer ou não pode fazer. Nós decidimos fazer. E você não entender que a gente vai fazer o máximo possível, por exemplo, a gente está indo além do que você está pedindo e você está reclamando. Nós vamos fazer além. Nós vamos fazer além. Nós vamos fazer. Vai ter ferramenta de WhatsApp, ia botar aqui, mas eu acho que o Paulinho está ali. O e-mail do coisa, o cadastro foi feito, nós vamos criar um grupão aqui de discussão, de cultura aqui. Nós vamos fazer o acesso setorial. Nós vamos fazer reunião, inclusive mais reuniões que você está pedindo. Eu vou ter que fazer reunião com você, com o pessoal da música. Os dois já fizeram reunião com o Nino, já saíram tentando mapear as pessoas, porque é além. Vocês querem fazer democracia em cima das ferramentas que vocês escolheram. Esse 5% da lei também serve para isso, o mapeamento, a busca ativa, né? Que pode ser contratado pessoas para fazer isso, porque também o conselho pode não ter condição de fazer. Todo mundo do conselho pode não ter condição de fazer isso. Sim, com certeza.